E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Trapasson e este é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje, trataremos de um assunto que é continuação da aula passada, onde estudamos em estatística as medidas de tendência central. E hoje daremos sequência estudando as medidas de dispersão. As mais utilizadas são a amplitude, o desvio médio, a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Então vamos fazer dois exercícios onde vamos calcular esses 5 tipos de medidas de dispersão, para a gente conseguir fixar bem, tá bom? Contudo, já deixei para vocês aí na tela todas as fórmulas que serão utilizadas para fazer os cálculos, tá? Então você dá um print aí ou já anota no teu caderno, que depois a gente vai utilizar cada uma delas, tá? Então vamos para o nosso exercício problema aqui. Bom, aqui ele nos traz o seguinte: vamos considerar as idades de dois grupos de crianças que irão participar de duas festas diferentes, tá? Então a festa A, ela tem crianças que têm idades de 1, 2 anos, 12 e 13. Já a festa B, ela tem idades mais parecidas, né? Tem 5, 6, 7, 8 e 9 anos cada criança, tá? Então temos aí nas duas festas 6 crianças cada. E ele nos traz o seguinte questionamento: em ambos os casos, a média é igual a 7 anos de idade. Entretanto, ao observar as idades dos participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais? Ou a gente deve fazer atividades diferenciadas para cada festa? É esse o questionamento que é trago aqui. Então percebam que realmente aqui a festa A, né, vou colocar aqui, ela tem uma média de 7 anos. Vamos fazer o cálculo aqui só para tirar a prova, tá? Então a gente coloca assim um X com uma barinha em cima para representar a média, tá? Vou deixar num card aqui a aula anterior de medidas de tendência central, que se você ainda não assistiu, você vai lá e assiste que você vai adorar, tá? Ela é complementar a essa aula aqui. Então, para fazer a média aritmética aqui, a gente deve somar todos os elementos, né? Tem 2, mais o 12, mais o 12 e mais um 13 aqui. Divide pela quantidade de crianças, que são 6 criancinhas, né? E aí, então, fazendo a soma aqui, vai dar o quê? Ó? 1 mais 2 dá 5. 5 mais 12 dá 17. 17 mais esse 13 aqui dá 20, 30. 30 mais esse 12, 42. Tá? 42 dividido por 6. Quando a gente divide, é realmente 7, né? Fechou. Então vamos ver aqui como que fica a média aqui da festa B. Tá? Então é feita assim, da mesma forma, né? Soma então o 5 mais o 6, com 7, mais o 8 e mais a criança que tem 9 anos. Divide por 6, pois tem 6 criancinhas também. Aí fazendo a soma, o que a gente encontra? 5 mais 6 dá 11, mais 7 dá 18, mais 7, 25, mais 8, 33, mais 9, 42. Tá? Então deu de novo 42, dividido em 6 partes igual a 7. Tá? Então realmente a média ela é 7 anos para as duas festas, tá bom? Agora a gente vai realmente entender como calcular as medidas de dispersão, ou seja, o quão disperso esses dados aqui, por exemplo, da festa A, eles estão aqui da média que é 7. Tá? O quão longe, né, disperso. O primeiro tipo que eu trago aqui para vocês, que é a amplitude, tá? A amplitude é o jeito mais fácil de se calcular. O que ela leva em consideração? Leva em consideração o valor do maior e do menor elemento, do maior ou menor dado, tá? Então a gente vai fazer a diferença entre o maior e o menor valor, tá? Então vamos colocar aqui A de amplitude e vamos fazer o cálculo. Então 13 menos o menor, que é 1. Sempre o maior menos o menor. 13 menos 1 é igual a 12. O que isso significa? Significa que a gente tem uma grande dispersão, né? Pois tem uma criança com 1 ano e uma criança com 13. Então tem uma dispersão, uma diferença aí de 12 anos, né? Então tem uma grande dispersão nesse conjunto, nessa festa aqui.
Como que fica então aqui a amplitude da festa B? Né? Então eu vou colocar aqui um Bzinho e aqui vou colocar um Azinho, tá? Que é da festa A e festa B. Então, o maior dado aqui, que é a maioridade, é 9 anos e o que tem a menor idade é 5. Então vai ser 9 menos 5. Então a amplitude da festa B vai ser 4 anos. Tem uma dispersão razoavelmente, né? Não se equivale nem perto à dispersão do conjunto da festa A, né? Então isso significa o quê? Quando a gente dá só a média, não é suficiente para entender, porque as duas festas têm uma média de 7 anos de idade. Só que só esse dado não é suficiente para a gente entender como que é a distribuição dessas idades, né? Quando a gente apresenta a medida de dispersão junto, nesse caso, a amplitude, a gente já consegue entender, opa, na festa aqui A, temos uma grande dispersão, então tem pessoas com diferença de idades muito grande. Então vamos fazer vários tipos de atividades. Já para a festa B, dá para fazer menos atividades assim, diferentes. Né? Faz uma atividade aí para crianças mais ou menos de 7 anos, que não vai ter problema, vai conseguir atingir de forma mais homogênea todas, tá? Então vamos agora para um outro tipo de cálculo, que é o desvio médio. Então como que é feito? Vou puxar uma flecha aqui em cima, eu tenho certeza que vocês vão entender. Colocar dm de desvio médio, tá? Ele é feito calculando sempre uma diferença entre o dado e a sua média. Então a gente tem que fazer um somatório de diferenças aí de módulos, tá? Então vou começar aqui, ó, colocando o primeiro módulo. E aí vamos pegar o primeiro dado aqui, que é o número 1, ó, tá vendo? Então, 1 menos a sua média. Aí fecha o módulo e abre aqui já mais um somatório, vai somando, né? Aí vai para o segundo dado, quem que é o segundo? É um 2, ó. Então, abre o módulo 2 menos a sua média, que é 7. Mais, abre outro módulo. O próximo dado aqui, que também é 2. 2 menos a sua média, mais... O outro módulo vai ter o 12, que é o quarto dado. Então, 12 menos a sua média, mais 12 menos a sua média, mais o último dado lá, que é 13 menos a média, que é 7. Tá? Então, a gente fez aí um somatório de diferenças dentro de um módulo. Tá? E aí, isso aqui vai ficar dividido pelo quê? Dividido pela quantidade de dados que a gente está analisando. Quantas crianças tem? Tem 6 crianças, né? Então a gente vai dividir aí por 6. Tá bom? Agora o próximo passo é calcular aqui essas subtrações. Quanto que é 1 menos 7, 2 menos 7, 2 menos 7, entenderam? Então vamos fazer aqui. Então vai ficar o seguinte. O módulo de menos 6, que é isso aqui, né? 1 menos 7, menos 6. Mais 2 menos 7, menos 5. Mais módulo de 2 menos 7, menos 5. Mais o módulo de 12 menos 7, 5 positivo. Mais, agora 12 menos 7 novamente, 5 positivo. Mais 13 menos 7, que é 6. Tá bom? Tudo isso dividido pelo quê? Por 6. Agora a gente vai calcular o módulo aqui, vai retirar esses módulos, aplicando-os, né? Então, o que é aplicar o módulo em menos 6? É calcular a distância que o menos 6 está da origem lá na reta numérica, do valor 0. Então, ele está a 6 unidades, né? Então, a resposta aqui é mais 6, tá? Então, sempre quando a gente calcula o módulo de um número, a gente pega ele, se ele está positivo, a resposta é positiva. Se ele está negativo, a resposta é positiva também, tá? Então, aqui vai ficar, ó, mais 6. Aí aqui, ó, calculando o módulo de menos 5, temos mais 5. Daí aqui, calculando o módulo de menos 5, mais 5. Tá vendo? Sempre fica positivo, independente se ele é positivo ou negativo. Módulo de mais 5, mais 5. Módulo de mais 5, mais 5. E aí, por último, aqui o módulo de mais 6 é mais 6 também, tá? Então, divide tudo isso daqui por 6. Nesse momento, vamos fazer a soma aqui de todos esses números que estão na parte de cima, tá? Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 20. 20 mais 6, 26. Mais 6, 32, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó.
32 dividido por 6. Professor, quanto que é isso? Se a gente parar para pensar, 30 dividido em 6 são 5, né? Só que tem 32, então a resposta aqui vai ser um pouquinho mais do que 5. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver que a resposta é 5,3333. Por isso que a gente coloca uma barinha em cima do 3, para dizer que tem uma dízima periódica, tá? Então vou colocar aqui assim uma nuvenzinha, e essa aqui então é a medida de dispersão quando a gente calcula o desvio médio para a festa A, tá? Então, deu para entender aí como é que funciona o cálculo do desvio médio? Eu espero que sim. Vou colocar aqui então que o nosso desvio médio deu 5,3333, tá bom? Legal, né? Agora, para a festa B, eu vou deixar a cargo de vocês aí fazer o cálculo do desvio médio. Então, sigam o mesmo passo a passo, tá? Vocês pegam o primeiro dado aqui, 5, vocês vão fazer lá assim, ó. 5 menos a média dentro do módulo. Mais aí o próximo, 6 menos a média dentro do módulo. E vão fazendo aqui, depois dividem por 6. Tá? O resultado, quando vocês fizerem a conta aí, vocês têm que chegar nesse resultado aqui. Ó. Vou deixar para vocês ele. E aí quando vocês fizerem, vocês têm que chegar nesse resultado aqui. Ó. Tem que dar uma resposta, tá? Então façam lá e confiram. Depois deixem nos comentários se vocês acertaram ou se vocês não conseguiram fazer, tá bom? Então vamos para o próximo tipo aqui, que é a variância, tá? A variância ela é parecida com o desvio médio, só que ela tem uma diferencinha, tá? Vai ter lá também a diferença entre o dado e a média, só que não vai ser um módulo que vai ser aplicado, vai ser o quadrado dessa diferença, tá? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês na prática. Então vou puxar aqui uma flechinha aqui em cima e eu vou explicar para vocês aqui, ó, variância de A. Então, é feita assim, ó, a gente vai pegar o primeiro dado, que é o número 1, né, criancinha que tem 1 ano de idade, vai fazer assim, 1 menos a média, que é 7, ao quadrado. Tá? Então, a gente vai fazer quadrados assim. Aí pega o segundo dado ali, que é o 2, 2 menos a média, que é 7, ao quadrado. E aí você vai fazendo esse somatório aqui, 2 menos a média ao quadrado, que é o terceiro dado, terceira criança, mais a quarta criança que tem 12 anos, menos a média. E aí 12 menos a média de novo. E por último, a última criança aí tem 13 anos. 13 menos a média ao quadrado, tá bom? E aí você vai dividir isso, por quê? Pela quantidade de crianças, que é 6, tá? Então agora o próximo passo é calcular essas diferenças aqui e o quadrado, tá bom? Então vamos fazer isso? Então vai ficar assim, ó, 1 menos 7 menos 6. Mais, agora 2 menos 7 menos 5 ao quadrado. Aí aqui, 2 menos 7 menos 5 também ao quadrado. Aí aqui mais 12 menos 7 vai dar mais 5 ao quadrado. Depois temos 12 menos 7 novamente, que é mais 5 também, ao quadrado. E por último, temos aqui o 13 menos 7, que é mais 6 ao quadrado. Tá? E aí você vai dividir tudo isso por 6. Neste momento, faremos o quê? Vamos calcular esses quadrados aqui. Quanto que é menos 6 ao quadrado? É menos 6 vezes menos 6. Que são mais 36. Então, vamos colocar aqui assim, 36 mais. Aqui, menos 5 vezes menos 5, mais 25. Tá aqui também, mais 25. Aqui, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, positivo. Mais 25 também, que é o 5 ao quadrado. E o 6 ao quadrado é 36. Pega tudo isso e divide por 6, tá? E agora já está quase terminando, tá bom? Vamos fazer a soma. Então, 25 mais 25 mais 25 mais 25, 100. 100 mais 2,36 aqui dá 172. 172 dividido por 6. Se vocês fizerem a conta aí no caderninho de vocês, vocês vão ver que vai dar 28,66666, tá? Vai ficar uma dízima periódica.
E esse daqui, então, é o nosso resultado da variância da festa 1, 28,6, tá? Vou colocar aqui, então, assim, 28,6666, tá? A festa B eu vou deixar aqui a cargo de vocês, tá? Mas eu vou colocar a resposta para ver se vocês conseguem chegar nela, tá? Então, a resposta aqui, ela vai ser assim, ó, 1,66666, tá? Então, façam a conta aí e vejam se vocês conseguem chegar nesse valor. E aí vocês deixam no comentário lá se conseguiram, tá? Vamos para o próximo agora. O desvio padrão. O desvio padrão, se a gente já fez o cálculo da variância, não tem segredo algum. Ele é bem fácil de fazer, tá? Então, e esse daqui é o mais utilizado de todos, assim. Ele está presente em artigos científicos, nas pesquisas, geralmente o pessoal utiliza esse método aqui de calcular. Por quê? Porque a variância, que era esse anterior, ele é sempre a unidade de medida ao quadrado. Então, aqui a gente está trabalhando em anos, né? Então, as crianças têm anos de idade. Então, quando a gente calcula esse 28 aqui, ó, esse daqui ele está em anos ao quadrado. Tipo assim, não faz muito sentido quando a gente está falando da grandeza anos, né? Então, dá para ser utilizado, ele é um método de utilização, né? Tem muitas pessoas que utilizam essa medida de dispersão, mas na maioria das vezes as pessoas gostam de utilizar o desvio padrão, porque aí sim ele vai estar, a resposta vai estar na grandeza anos, tá? Não vai ser anos ao quadrado, tá? Porque senão não faz muito sentido, né? O desvio padrão aqui, vamos ver como é que faz. Então, ele é calculado sempre a raiz quadrada da variância, que é o exemplo anterior. Tá? Então, a gente tira a raiz e aí ele retorna, então, ele deixa de ser anos ao quadrado e fica somente tantos anos, tá? De dispersão. Então, ele vai ficar assim, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Puxo uma flechinha e o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância, tá? A variância, quanto que é? Eu deixei aqui no cantinho aqui para a gente lembrar, ó. A variância desse conjunto aqui da festa A é 28,6666. Eu vou apagar o Vzinho de variância e vamos colocar aqui dentro o 28. Tá bom? E aí basta calcularmos aí a raiz quadrada disso aí. Então, vamos pensar um pouquinho lógico, assim, uma aproximação. Então, se a gente calcula a raiz quadrada de 25, a resposta é 5, né? Calculando a raiz quadrada de 36, a resposta é 6. Então, a resposta aqui ela vai ser um número que está entre 5 e 6, tá? Então, a resposta aqui, se vocês fizerem na calculadora, alguma forma que vocês fizerem, ela vai ser 5,35, tá? Aproximadamente, tá bom? Então, essa aqui é a resposta. E da festa B aqui, o desvio padrão, ele vai ser o seguinte, aqui eu vou colocar PDA, PDB, tá? Desvio padrão da festa B, ele é a raiz de quanto? Da variância que a gente calculou lá antes, ó, 1,666. Então, se vocês fizerem a conta aí, raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, vai ser um pouquinho mais do que 1. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão achar assim, ó, aproximadamente 1,29, tá? Esse é o desvio padrão. Então, é o quanto está variando, está disperso da média, tá? O quanto os nossos dados estão dispersos da média. Percebam, faz sentido aqui, ó. Nesse conjunto de dados, os anos, eles não variam muito, não estão muito longe da média, que é 7. Então, por isso que o desvio padrão é 1,29. Já nesse caso aqui, os dados, eles variam bastante da média. Tá? Então, a média está em 7 e o desvio padrão aqui está em 5,35 de distância, tá bom? Legal? O desvio padrão, então, é bem fácil de calcular quando a gente já tem a variância. Então, agora vamos para o último caso aqui, que é chamado de coeficiente de variação, tá? Esse tipo de cálculo aqui, ele é muito útil para compararmos conjuntos de dados que estão em grandezas diferentes. Por exemplo, imaginem aqui a gente está trabalhando com idade, né? Então, a idade das crianças. Mas imagine que a gente tem um conjunto que é as idades das crianças e aí a gente quer comparar com um conjunto aqui que é a altura delas. Então, não faz muito sentido assim você comparar coisas de grandezas diferentes. Só que com esse coeficiente de variação, ele nos dá uma resposta, um resultado de dispersão em porcentagem. E aí fica tranquilo, fica mais conveniente essa comparação, tá?
Então aqui as unidades de grandeza, elas não são levadas em consideração. Então é um cálculo que é chamado de adimensional, não tem dimensão, tá? Então vamos agora entender como que ele é feito. Ele é feito da seguinte maneira. Vou colocar aqui, ó, CV de coeficiente de variação. Vou puxar uma flechinha, tá? Então, o CV da festa A, ele vai ser o desvio padrão vezes 100% e dividido pela média, tá? Então, quando você divide pela média, você meio que adimensionaliza ele, o resultado. Então, vamos colocar aqui. O desvio padrão já deixei aqui no cantinho para nós, que foi calculado anteriormente. Então, o desvio padrão aqui da festa A é 5,35. Então, vamos colocar aqui 5,35, né? Aproximadamente é isso, né? Vezes 100%. E aí a gente vai dividir pela média, a média que é 7, tá? Então ele é feito dessa seguinte forma. Agora basta multiplicarmos e depois dividir. Então, fazendo a multiplicação aqui de 5,35 vezes 100%, vamos ter aí como resposta 535% dividido em 7. E aí, então, a nossa divisão aqui, ela nos resulta o número 76,4%, aproximadamente. Então, aqui o nosso coeficiente de variação é esse aqui, 76% mais ou menos. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque os nossos dados, eles variam bastante da média, né? Então, faz muito sentido. Então, quanto menor em porcentagem, menos está variando da média. Então, vamos ver o segundo aqui, como é que ele fica. Coeficiente de variação do conjunto aqui B. Então, vai ser o desvio padrão, que é 1,29. Então, aqui, ó, 1,29 vezes 100%. Vezes 100% e dividido também pela média. Pela média, que é 7. Então, fazendo a multiplicação aqui, obtemos o quê? 1,29 vezes 100 dá 129%. Dividindo em 7, vamos obter o quê? A resposta aqui obtida é 18,4%. Então, esse daqui é o nosso coeficiente de variação da festa B. Então, percebam que não varia muito, né? Ele está mais próximo a zero aqui, a dispersão. Espero que vocês tenham conseguido entender como calcular cada um deles. E aí vocês tentem replicar para outros problemas de cálculo de medida de dispersão, tá? Então façam aí exercícios em casa, pratiquem e também deixem no comentário aí se vocês conseguiram fazer aquele problema ali da festa B, do desvio médio e da variância, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido muito produtiva e tenha sanado todas as dúvidas de vocês aí de como fazer esses cálculos, tá? Desejo a todos bons estudos. Se vocês ainda não são inscritos e gostaram dessa aula, vou dizer para vocês aí, ó, descem aí embaixo, cliquem no botão de inscrever-se, ativem também lá o sininho, coloquem todas as notificações, que é assim que eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo e vão poder estar assistindo mais aulas como essa, tá bom? Foi um prazer tê-los comigo até aqui. Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.